Fala, guerreiros e guerreiras, estamos mais uma vez aqui para poder disponibilizar para vocês uma videoaula onde a gente vai aí resenhar um pouquinho sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Diadema, né? Que está aí com um concurso aberto para você que quer se tornar Guarda Civil Municipal. Hoje nós vamos falar a respeito desse estatuto, ok? Que é uma legislação municipal. Então, se você já está aí na pegada de estudos e você já fez concurso para outras guardas, saiba que é necessário, sim, estudar a legislação de cada município. Por quê? Cada município tem a sua especificidade. Então, vai ter coisa que você vai encontrar numa legislação municipal que na outra você não vai encontrar. Então, é fundamental o estudo específico de cada legislação municipal, ok? Já quero dizer para você que eu vou deixar um link bem aqui na descrição do vídeo para você poder adquirir o seu simulado. Nós vamos ter aí o simulado não somente do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, como também o Estatuto da Guarda de Diadema. Ah, eu gostaria também da legislação inerente. Ok, você também vai conseguir adquirir bem aqui no link que eu vou deixar na descrição, tá bom? Se não é inscrito, já sabe, se inscreva e vem estudar com a gente da GCM Brasil Concursos. Bom, vamos lá. Essa legislação municipal do Estatuto dos Servidores Públicos de Diadema, como você já sabe, está versando lá no edital a necessidade desse conhecimento. Essa lei complementar é a 08, de 16 de julho de 91. Então, como você já sabe, ela traz aí todas as providências da legislação pertinente daquele município. Então, o que eu trago aqui para vocês? Essa legislação, galera, ela vem com 266 artigos. O que vocês precisam saber, galera? Sempre me perguntam, o que eu faço? Eu estudo só alguns artigos, eu estudo toda a legislação? Gente, não dá para você ser concurseiro, não dá para você ser servidor público, principalmente da área de segurança pública, se você não gosta de ler. Você precisa conhecer a legislação. Então, assim, o correto é você estudar toda a legislação, do primeiro ao último artigo, ok? Só que nós somos facilitadores dos estudos de vocês. Então, assim, a gente traz uma forma facilitada de você montar aí o seu cronograma. Então, já li a legislação toda, ou então eu já estou na pegada de vários concursos, já tenho uma noção da legislação municipal. Então, o que eu trago para você? Uma forma de você montar o seu cronograma. Quero montar meu cronograma, já tenho noção da legislação, o que eu preciso estudar? Essa legislação específica, ela tem 266 artigos. Eu trouxe aqui para vocês, eu separei para vocês, desses 266, 24 artigos que são primordiais para vocês estudarem, ok? E que com certeza vai ter no nosso simulado. Bom, então vamos lá. Eu vou começar com vocês a partir do artigo 24. Vamos lá para o artigo 24? Galera, esse artigo 24, deixa eu puxar assim para não ficar muita visibilidade aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O artigo 24, isso mesmo que eu quero falar com vocês. Ele vem falando da reintegração. Vou definir aqui para vocês sobre essa reintegração. Porém, o artigo é extenso. Então, assim, eu facilito que vocês têm que estudar, mas vocês têm que buscar maiores conhecimentos do que eu não vou dizer aqui, mas que está na legislação, ok? Isso aqui é um resumo. Então, vamos lá. O que a legislação versa é que a reintegração, ela é o reingresso, né? Então, o que acontece? Esse servidor público, ele está retomando aí as atividades dele. Então, se você quer simplificar aí para sua revisão, reintegração é o reingresso, já sabemos disso, do serviço público de um funcionário que ele foi ilegalmente demitido. Eu preciso resumir o que eu vou estudar, porque eu estudei. Quando eu for fazer o simulado, se eu errar, eu preciso de uma revisão. E a revisão, eu vou ler tudo isso de novo? Não. Então, preste atenção naquilo que eu vou circular, que vai facilitar nos seus estudos, ok? Então, reintegração é o reingresso no serviço público municipal do funcionário que foi, ilegalmente demitido, tá? Então, o que vai acontecer? Esse funcionário que foi aí ilegalmente demitido, ele vai ter, olha, o ressarcimento dele, tá? Dos prejuízos dos quais ele não estava em atividade. Então, todos aqueles meses que ele não trabalhou, ele vai ser ressarcido, ok? Por quê? Por virtude da decisão judicial que foi transitada em julgado ou de decisão administrativa. Foi transitado em julgado a favor desse funcionário que foi ilegalmente demitido. Então, para a sua revisão, para facilitar aí a sua revisão, como que você vai estudar? Você vai colocar que o reingresso, que a reintegração é o reingresso, você já sabe que é do funcionário público, ilegalmente
demitido. É assim que eu quero que você coloque, é assim que você deve simplificar. Por que que eu devo? Porque eu trago para vocês o que funcionou para mim. Como vocês já sabem, eu sou de CMF, fui aprovada em alguns concursos da Guarda Civil Municipal e vim aqui te ajudar. Foi dessa forma que eu facilitei a minha revisão. Então, reintegração é o reingresso daquele funcionário que foi ilegalmente demitido. Ah, tem outras coisas para estudar? Tem diversas coisas para estudar. Como eu falei para você, eu só vim facilitar. Então, sobre a reintegração, vai ter aqui ó, o artigo 25, 26, 27, mas eu separei especificamente aí para você 24 artigos e é você que vai dar continuidade ao seu estudo. Vamos falar agora de reversão. Cuidado, porque o examinador, ele vai fazer esses trocadilhos. Então, ele vai colocar lá na alternativa, por exemplo, que reintegração é a definição de reversão. Então, cuidado. Reversão também, tá? Ó, é o reingresso de um funcionário, só que é o reingresso do funcionário aposentado, ok? Então, esse funcionário aí aposentado, ele vai estar regressando, tá? É uma reversão, por quê? Após verificação de não mais, tá bom? Ó, não mais subsistente, né? Os motivos determinantes para que ele fosse aposentado. Então, houve um motivo para aposentar ele, só que esse motivo não foi o suficiente, então vai haver o quê? Uma reversão. É um reingresso? É um reingresso, porém, do funcionário aposentado. Então, para sua revisão, só você colocar aí, ó. Reversão ao mapinha mental. Ela é o reingresso de um funcionário aposentado, ok? Bem facilitado para você estudar. E aí você vai ver também que existem mais incisos aí e artigos falando sobre a reversão. É sua obrigação, ok? Fazer a leitura e ter um entendimento. Ai, fiquei com dúvida. Já sabe, clica no link aí, manda para mim que a gente tira a sua dúvida. Adquire o nosso simulado, que é um simulado que vem muito bem elaborado para te ajudar no momento da sua prova, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu dar um chiquezinho aqui no que a gente falou, porque como eu falei para você, eu tô trazendo aí 24 artigos desses 266 que muito provavelmente vai cair na sua prova. Agora nós vamos falar desse artigo 32 que vem falando aí, galera, do aproveitamento. O que seria aí esse aproveitamento? O aproveitamento, ele é o retorno, tá bom? Ó, retorno, deixa eu até tirar esse primeiro círculo para ficar mais prático, né, da forma que a gente vem aqui apresentando para vocês. Então, a gente já sabe que é aproveitamento, ok? É o retorno, preste atenção que agora a gente está usando o termo retorno, do funcionário em disponibilidade para o exercício de cargo público. Então, esse funcionário, ele estava em disponibilidade, ok? Ele poderia voltar a atividade em qualquer momento, ele estava lá disponível. Então, quando a gente falar de aproveitamento, é o retorno desse funcionário que estava, ó, em disponibilidade, ou seja, ele poderia retornar a qualquer momento. Vamos ter algumas especificações? Vamos ter, tá aqui nos incisos, e eu preciso que você faça a leitura, porque pode ser que caia aí em alguma das questões da sua prova, tranquilo? Então, não deixe de fazer a leitura. Bom, readaptação. E quando eu falo leitura, galera, não é só leitura, é o entendimento daquilo que você está lendo, porque estudar não é ler. Estudar, principalmente quando se fala de legislação, é interpretar aquilo que está sendo dito, ok? Bom, vamos lá na readaptação. A readaptação, galera, é a investidura, né? Deixa eu só fazer aqui para facilitar. Bom, a readaptação, ela é a investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades, ó, compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental e que tenha sido verificada em inspeção médica. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de readaptação, o que acontece? Esse funcionário, por algum motivo, né, de saúde, ele precisou, né, ser afastado aí por um motivo de saúde, só que agora ele retorna às atividades. Qual é a limitação que esse funcionário tem? Dentro da limitação dele, eu vou readaptar, eu não, a administração pública, né, vai readaptar ele de forma que ele vai conseguir continuar dando aí, ele vai dar continuidade às atividades dele como profissional, às atividades dele como um servidor público. Claro que agora a gente tá falando de um guarda civil municipal, mas essa aula aqui, ela vai servir para você que vai servir concurso, vai prestar concurso em Diadema, porque o servidor público também é guarda
municipal, o guarda municipal também é um servidor público, então essa questão de pedir o edital, pedir esse estatuto, independe aí da segurança pública, saúde, educação, tá bom? Bom, vamos dar continuidade aí. Então, a investidura, ela vai estar readaptando esse funcionário, mas essa atribuição precisa ser compatível à limitação dele, tranquilo? Outras coisas que a gente precisa prestar atenção, como eu falei para vocês, existem o quê? Mais conteúdos a respeito do artigo que eu tô passando para você, que são artigos prováveis a cair na sua prova. Então, quando a gente fala da readaptação, você vai ver aí, ó, por exemplo, deixa eu grifar aqui para você. Readaptação, ela vai depender o quê? Sempre da existência de vaga, ok? Precisa ter a vaga para que eu possa readaptar esse funcionário num cargo de atribuição e responsabilidades compatível. A readaptação, ó, ela não poderá acarretar aumento ou diminuição de vencimento, ou seja, eu estou readaptando esse funcionário para um cargo que seja compatível ali à limitação dele e vai diminuir o vencimento dele, não pode haver essa diminuição. Por isso que eu falo para vocês, além do que o artigo traz de definição do que você está estudando, você precisa buscar mais conhecimento, porque de repente o examinador, ele não vai te pedir, por exemplo, a definição de readaptação, mas ele vai colocar no enunciado que ele quer saber em relação à readaptação se acarreta ou não na diminuição do vencimento. Então, por isso, a necessidade de você estudar tudo. Monte um cronograma e coloque lá, tal dia, tal horário eu vou estudar só sobre penalidades, tal dia, tal horário eu vou estudar só sobre responsabilidade, só sobre deveres, só sobre posse e exercício. Enfim, quando você monta um bom cronograma de estudo, você fecha toda a legislação sem nem perceber, já vai estar dominando e chegando, ó, de voadora no dia da sua prova. Tranquilo? Bom, vamos seguindo aqui. Vamos falar agora sobre a readmissão. Deixa eu puxar aqui. 36 já foi, vamos para o artigo 38. A readmissão, ó, deixa eu puxar aqui, deixa eu colocar aqui para editar para vocês. A readmissão é o reingresso no serviço público, mas a readmissão, ela acontece quando o funcionário, ele é exonerado, tá bom? Então, readmissão é o reingresso, mas ó, do funcionário exonerado, ok? Nesse caso, não há o que se falar de direito a ressarcimento, ok? Lembra que a gente falou a respeito de ser ressarcido aí os prejuízos? Para o caso da readmissão, não acontecerá, ok? Ó, vocês vão ver aí que tá bem resumido, bacana aí para vocês colocarem, fazer um mapinha mental aí para a revisão de vocês. Então, readmissão é o quê? É o reingresso de quem? Daquele funcionário que foi exonerado. Galera, muito fácil de estudar dessa forma, tá bom? Bom, vamos seguindo aqui, já falamos sobre readmissão, vamos falar agora só da promoção para a gente poder seguir aqui em outros artigos, ok? Bom, promoção não tem como eu falar assim para vocês, isso cai em prova, isso não cai em prova. A gente não conhece a cabeça do examinador. Então, como a gente não conhece, o que a gente faz? A gente se prepara para não ser surpreendido na hora da prova. Então, vamos lá. Quando a gente fala aí de promoção, a promoção, ela é a elevação do funcionário, tranquilo? Tá aqui para vocês. Só que essa elevação, ela é dentro da respectiva carreira, né? Então, quando a gente fala de respectiva, a gente está falando de uma continuidade que não intercala, ok? Não tem espaço. Então, ela é uma elevação dentro da respectiva carreira a cargo da mesma natureza de trabalho, ou seja, eu não posso ter uma promoção, sou guarda civil municipal, eu não posso ter uma promoção para trabalhar na área de saúde, ok? Vou ser secretária de saúde, eu não posso ter essa promoção. Por quê? Porque precisa ser da natureza, né, de trabalho. Tem que ser compatível com a sua formação e capacitação profissional, de maior responsabilidade, maior complexidade ali das atribuições, ok? A gente vai ter um parágrafo único. Parágrafo único é sempre importante a gente buscar esse conhecimento, cai muito parágrafo único em provas, né? Porque o parágrafo único é ali uma especificação que traz do artigo anterior. Então, esse parágrafo único do artigo 41, ele traz que as normas da promoção serão estabelecidas no plano de carreira na forma da lei. Cuidado para o examinador não colocar pegadinha, lei, portaria, decreto, ok? E vai ser obedecida aí os critérios de avaliação e desempenho, tá bom? Bom, vamos finalizar aqui, ó, já fizemos aí
um cronograma bacana para você estudar. Ai, tô com dúvida, não sei o que eu faço. Clica aí no link que a gente vai te ajudar. Por quê? Porque o nosso objetivo, assim como você tem o objetivo de se tornar um guarda civil municipal, o nosso objetivo é fazer parte da sua história e facilitar o seu estudo para isso, tranquilo? Bom, galera, vamos lá no artigo 42, tá? Artigo 42 vem falando de posse e exercício, que também é um artigo que tem que estar no seu cronograma de estudos, tranquilo? Bom, a posse, ela é o ato pelo qual a pessoa é investida no cargo público, ok? Ela é investida aí no cargo público, formalizada com assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Bom, vamos entender isso daí um pouquinho. Por quê? Existem municípios, galera, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando eu tomei posse, primeiro eu tomei posse e depois eu fui para o meu curso de formação. Tranquilo? Existem municípios que trabalham de forma contrária, né? Às vezes você precisa fazer, eu já vi alguns colegas que precisaram passar primeiro pelo curso de formação, isso já aconteceu comigo, como eu falei para vocês, eu fui aprovada em outros concursos também, então eu tive a possibilidade de escolher em qual município eu gostaria de trabalhar, né? Então, assim, fiz outros cursos de formações em outros municípios, então eu falo isso para vocês com experiência de que vai existir situações de municípios em que, primeiro, você vai para o curso de formação e só depois você vai tomar posse, e aí que vai estar contando aí o seu tempo de trabalho, aí que vai estar contando o seu probatório, e vai ter municípios que, por exemplo, você vai tomar posse antes. Eu tomei posse antes, então, quando eu fui para o meu curso de formação, eu já era uma servidora pública, eu já era uma guarda civil municipal, porém, em formação, uma guarda civil municipal aluno, até que eu entrasse em exercício. Então, existe aí essa diferença entre você tomar posse, né, entre você ser empossado e entre você entrar em exercício. Entrar em exercício, resumidamente falando para vocês, é quando vocês estão na rua, ok? Trabalhando, atuando. Tranquilo até aí? Bom, é interessante eu falar essas coisas para vocês, porque fica mais claro, né, na mente de vocês como funciona, vocês entendem melhor e na hora da prova, com esse entendimento que vocês têm, que pelo fato de vocês ainda não estarem na rua, vocês não têm essa noção, na hora da prova, vocês vão lembrar esse artigo por causa dessas explicações extras aí que a gente vai oferecendo para vocês durante a videoaula, tá bom? Bom, vem alguns incisos aí também que é importante vocês estudar a respeito aí da posse e também do exercício, tá bom? E claro que no nosso simulado a gente vai estar cobrando isso aí para vocês. Vamos lá para o artigo que eu botei aqui para vocês, o artigo 51. Isso mesmo, o artigo 51, eu separei aqui também para vocês, que está dentre os 50 não, né? 24 artigos que nós separamos dos 266 para que vocês possam preparar o cronograma de estudo de vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu passei tudo aqui. A gente tem 5 fatores aqui do artigo 51, que vai falar, galera, aqui, ó, sobre o estágio probatório, tá bom? Então, vou colocar aqui que vai ficar melhor a leitura pra gente, tá bom? Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Bom, ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo, ele ficará sujeito ao estágio probatório, né? Lembra que a gente falou, exercício é quando eu já estou na rua, já estou atuando, e ali começa a contar o meu estágio probatório. Essa legislação, ela está dizendo, de Diadema, que o estágio probatório é por período, aqui, ó, de 2 anos. Galera, isso daqui... O que acontece? Há muito tempo atrás, há alguns anos atrás, o estágio probatório, ele era de 2 anos. Isso aqui é uma questão que, se ela cair na prova, vai requerer o quê? Recurso. Porque o estágio probatório, de alguns anos para cá, ele já não é mais 2 anos, eles são 3 anos. Então, o que vai acontecer, por exemplo, se uma questão como essa cair na prova? O candidato que está indo direto na legislação aqui e colocou 2 anos... ele vai apresentar a legislação, ó, tá aqui. Só que a legislação, ela foi o quê? Atualizada. Então, coloca os 3 anos. Vai dar recurso? Vai. Mas o estágio probatório hoje, ele não é mais de 2 anos, ok? São 3 anos, durante o qual a sua aptidão, a sua capacidade serão ali objeto, né? De avaliação. Galera, essa avaliação aqui, ela é muito real. O que você mais vai escutar aí no seu curso de formação é que o seu nome tá escrito ali, ó, a lápis. Ou então o seu nome tá escrito na areia da praia, ó. Se a onda passar, levou, você perdeu o seu concurso. Então, assim, o que acontece? Cara, pra você ser
exonerado, para você não passar no teu estágio probatório, você tem que fazer uma parada muito fora da casinha, ok? Não vou comentar aqui, mas assim, você tem que ter uma postura muito fora dos padrões do que se espera de um guarda civil municipal, ok? Fora isso, o estágio probatório é suave, dá para você passar aí por esses 3 anos de boa, tá bom? Então, assim, diante do que a legislação traz, qual é a sua postura para esse período? Ter assiduidade, né? Você tem que ser assíduo nos horários, nos plantões, você tem que ter disciplina. A falta de disciplina, eu não vou citar aqui quais são as ações, não é necessário isso, mas a indisciplina, ela pode fazer com que você não passe no seu estágio probatório, né? O seu desempenho ali, ter um bom desempenho como profissional, ter responsabilidade e dedicação ao serviço, tranquilo? Bom, quando a gente estudar sobre responsabilidade, deveres ali do servidor público, né, no geral, mas especificamente aqui falando do servidor público do município de Diadema, vocês vão ver ali algumas posturas que não são admissíveis, né, nem no estágio probatório e nem fora do estágio probatório, tá bom? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, a gente já falou agora do exercício da posse, a gente já falamos do estágio probatório, vamos falar aqui, disponibilidade, já falamos, vamos falar sobre a vacância, né? A vacância tá lá no artigo 66. Poxa, mas vai ficar um pouco extenso esse vídeo. Galera, quem tem pressa de estudar, não passa em concurso público. O estudo, ele não tem que ser quando sai o edital. Então, se você tá querendo realmente passar nessa prova e já saiu o edital, e já saiu mesmo, pelo menos vamos estudar direito, né? Vamos lá. Direito, bem, né? É isso mesmo, no geral aí. Bom, vamos lá, da vacância. O que seria aí a vacância? A vacância nada mais é do que a vaga que se abre ali para o efetivo concurso, né? Então, a vacância, ela vai decorrer quando houver uma exoneração. Houve uma exoneração, abriu-se o quê? Uma vaga, tranquilo? A vacância também ela vai ocorrer caso haja uma demissão. Aqui, ó, quando eu falo sobre especificidade de legislação municipal. Eu não vou estudar legislação municipal, não. Vou estudar português, matemática e as leis inerentes, que a legislação municipal é tudo igual. Não é. Tem municípios que promoção não abre vacância. Mas para Diadema, quando falamos de promoção, estamos falando também de vacância, ok? Abriu-se uma vaga. No caso de readaptação, também há de se falar de vacância e aposentadoria também. Então, quando alguém é exonerado, demitido, promovido, readaptado ou aposentado, há aí uma vacância. Tranquilo? Vamos seguindo aqui para o nosso próximo artigo, que a gente vai falar de aposentadoria. Isso cai na prova? Isso você precisa saber. Deixa de ser preguiçoso e ficar se perguntando se cai na prova ou não. Vamos estudar. Bom, vamos falar aqui de aposentadoria, a gente falou de vacância. A aposentadoria, ela tá lá no artigo 82. Vamos dar uma voada aqui. Eita, eu fui pro 100. Peraí. Vamos dar uma voadinha aqui, rápido. Peraí. Aposentadoria. Vamos lá. 82, galera. Já vai separando aí junto com vocês. Galera, tem que ter um caderno de revisão. Caderno de revisão, vocês não precisam colocar tudo que vocês estão lendo, não. Coloca aquilo que é mais importante. Não que seja mais importante, mas que você sabe que vai ser importante para o momento do seu estudo. O que acontece? Quando a gente vai estudar sobre a legislação, você vai ver aí sobre a aposentadoria, que muita coisa aqui na aposentadoria, ela tá revogada. Ó, vocês estão vendo esses riscos aqui? Esses riscos são revogações que foram para uma outra lei complementar. Então, eu vou passar aqui com vocês só o artigo 82, tá bom? O artigo 82, ele diz que o funcionário público municipal que retornar à atividade após a cessação, lembra, nós falamos sobre isso, após a cessação dos motivos que causaram a sua aposentadoria por invalidez, tá bom? Por invalidez, terá o direito para todos os fins, salvo, presta muita atenção que aqui a gente tem uma ressalva, para promoção e progressão funcional à contagem do tempo relativo de afastamento. Então, isso quer dizer, uma vez que esse funcionário aí, ele retornou, vai cessar os motivos que causaram a invalidez.
terá direito para fins, porém, quando se falar de promoção e progresso funcional, essa contagem de tempo aí não terá direito, tranquilo? Bom, vamos seguindo aqui, vencimento e remuneração. Poxa, eu preciso estudar sobre vencimento e remuneração? Precisa sim, por quê? Primeiro, porque cai em prova, e segundo, que, né, seu din-din aí no final do mês, então você precisa entender sobre a diferença aí de vencimento e remuneração, normalmente cai em prova, então vamos lá. O vencimento, galera, ele é a retribuição. Então, presta bem atenção, quando você for colocar aí no seu caderno de revisão, presta bem atenção em relação a isso. Quando a gente fala aí de vencimento, a gente está falando, é que tá falhando aqui, a gente está falando de retribuição. Vencimento é retribuição. Quando a gente fala de remuneração, é aquilo que é acrescido, né, acrescentado em cima do vencimento. Então, cuidado, porque o examinador pode fazer um trocadilho aí. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, que nunca vai ser inferior ao piso fixado por lei, ok? Tranquilo aí? Quando necessária, deverá ser feita segundo as normas constitucionais vigentes. Já a remuneração, ela é o vencimento do cargo acrescido das pecuniárias permanentes ou temporárias, que também são ali estabelecidas por lei. Então, para ficar fácil aí no momento da sua revisão, para que você venha lembrar de tudo que se fala sobre vencimento e remuneração, o que você vai fazer? Você vai facilitar os seus estudos. Então, você vai resumir que vencimento é o quê? É a retribuição, tranquilo? E que remuneração é aquilo que vai ser acrescido, ok? Vai ser o acréscimo, tranquilo? Bom, faltas e efeitos, né? Os efeitos que podem causar aí essas faltas, tá lá no artigo 123, né? Nós temos aí 24 artigos pra gente estudar, tá bom? Passou aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui sobre diárias, não. Não, vamos lá pro 123. Foi o que nós separamos aqui, não vamos nos perder do nosso propósito. Então, vamos lá. Bom, galera, deixa eu passar aqui. O funcionário que faltar ao serviço, ele ficará obrigado a justificar a falta por escrito, tá bom? E essa falta por escrito aí, galera, vai ser ao seu chefe imediato. O chefe imediato. Eu preciso mandar aí justificar essa minha falta pro meu comando, pro meu comandante? Não, porque o meu comandante talvez não seja o meu chefe imediato. O meu chefe imediato, ele pode ser ali um classe especial ou um classe distinta, que é um supervisor, ok? O meu chefe imediato talvez pode ser o meu inspetor. Então, você precisa respeitar essa hierarquia, ok? Então, essa justificação da sua falta, ela precisa ser por escrito, ela precisa ser ao seu chefe imediato, no primeiro dia em que você comparecer ao serviço, sob pena de sujeitar-se à consequência, né, dessa sua ausência. Então, por que eu falo que é importante você estudar a legislação municipal? Porque na prática, talvez você seja cobrado por situações que por falta de conhecimento, você não tem nem como argumentar. Como, por exemplo, preciso levar o meu atestado no dia que eu fui no médico. Estão me cobrando que eu levo o meu atestado no dia que eu fui no médico. Mas, poxa, lá no Estatuto dos Servidores Públicos está escrito que eu preciso justificar essa falta e no dia em que eu comparecer, né? No meu primeiro dia de trabalho, no primeiro dia após essa minha ausência, que eu preciso comparecer. Então, é muito importante que você, como profissional, tenha esse conhecimento. Eu não vou estudar isso para a prova, tudo bem, mas o seu conhecimento vai ser jegue quando você entrar em exercício, né? Então, por favor, vamos estudar, vamos compreender, vamos ser profissionais de excelência, principalmente quando fala a respeito dos nossos direitos, né? Nós temos responsabilidades? Temos. Nós temos deveres? Temos. Mas nós também, como servidores públicos, nós temos aí aquilo que é nosso por direito, né? Então, isso precisa ser mostrado quando nos couber. Tranquilo? Bom, vamos lá. Já falamos sobre faltas e efeito, vamos falar sobre licença. Galera, licença cai em prova que nem chuva cai do céu. Então, assim, não vá para a prova negligenciando determinados artigos, porque cai em prova. Vamos lá no artigo 125, galera. O artigo 125 aqui vai versar o seguinte.
Deixa eu preparar aqui para você. Será concedida ao funcionário licença? Vocês vão perceber, eu não vou falar aqui, galera, sobre todas as licenças, até porque é uma videoaula resumida de 266 artigos. Então, assim, é um vídeo que não tem como ficar curtinho, ok? Mas eu tô tentando enxugar ele o máximo possível. Quando a gente fala de licença, a gente vai ter aqui nesse estatuto, como em outras legislações municipais, licença para serviço militar, licença de doença, licença por doença de familiar, licença maternidade, licença paternidade. Então, assim, sua obrigação é estudar absolutamente tudo, ok? Mas vamos falar aqui do artigo 125. O artigo 125, ele versa que será concedida ao funcionário licença para tratamento de saúde, ok? A gente já tem aqui, eu vou grifar aqui para vocês, ó, para tratamento de saúde, gestante e paternidade, ou seja, hoje o homem ele também tem direito a essa licença, é um período menor, quando você for fazer aí o estudo, você vai ver isso, tá bom? Glaze, eu queria um cronograma aí para que eu possa fazer o meu estudo. Me chama aqui no link que eu mando para você aí quais são os artigos, você monta um cronograma e você vai estudando por partes. Dá tempo? É claro que dá tempo. Se você abrir mão, né, dos seus prazeres, de uma saída, de uma festa, de uma cerveja, para poder estudar. Agora, se você, a criança hoje tem que dar atenção para a criança, tem que dar atenção para a esposa, para o marido, hoje tem uma cervejinha, tem uma festinha, tem um pagodinho lá, meu amor, você não vai se tornar guarda civil municipal. Você vai abdicar hoje para você poder colher os frutos lá na frente, tranquilo? Então, vamos lá. Tratamento de saúde, gestante e paternidade também vai ser concedido a licença, tranquilo? Para tratamento de doença profissional ou em decorrência de acidentes de trabalho. Galera, quando eu falo a respeito de coisas que a gente precisa abdicar para poder se tornar um servidor público, principalmente na área da segurança pública, eu falo para vocês para que vocês entendam que hoje vocês estão abrindo mão, mas amanhã a colheita ela vai ser muito maior. Então, de repente, mas eu tenho criança, a criança não tá... Hoje eu tenho que dar atenção para a criança, eu tenho que brincar um pouquinho. Você precisa sentar e conversar, né? Se já é uma criança maiorzinha, ó, papai, a mamãe precisa estudar. Deixa a esposa ali com a criança, deixa o marido com a criança. Alguma logística você vai ter que criar, porque sem estudo não dá para passar. Vamos seguindo aqui. Por motivo de doença da pessoa, da família, também vai ser concedido a licença, tá ok? Também é concedido licença aí, por motivo de pessoa da família, falamos sobre isso. Para prestar serviço militar, existe uma especificidade que vocês vão ver aqui nos próximos artigos, tá bom? Para desempenho de mandato eletivo, né, político, para tratar de interesses particulares, presta bastante atenção isso, quem vai adquirir o nosso simulado, cuidado, porque trouxemos enunciados sobre licença, então vai ter pegadinha, porque o treino tem que ser difícil para o jogo ser fácil, então a gente elabora as melhores questões para você não ser surpreendido na hora da prova. Para desempenho de mandato classista ou representação sindical, para prêmio também tem licença, que é a licença prêmio, normalmente ela vem com o quinquênio, tá bom? E também uma licença compulsória, tranquilo? Vamos passar aqui porque eu acho que tem um pouquinho mais, que é especial e por motivo de adoação. Show de bola? Vamos passando aqui, já vamos terminar. Vamos falar sobre dever... Vamos terminar não, ainda falta um pouquinho. Vamos falar sobre deveres e proibições. Tá lá no artigo 185, né? A gente acabou de falar que a gente tem os nossos deveres, nossas responsabilidades, né? Então vamos falar um pouquinho sobre deveres e proibições, né? Como que esse servidor público precisa se portar, né? Como que esse guarda civil precisa se portar. Vou estar falando bastante em guarda civil, que é o nosso foco aqui do canal. Mas lembrando que esse conteúdo pode ser para qualquer área específica para você que vai prestar concurso para o município de Diadema. Bom, vamos lá. O que seriam os deveres, né? Pode ser que o examinador te cobre isso de forma específicas, né? Então, assim, são deveres do funcionário, além dos que lhe cabem em virtude do cargo e do que decorre, em geral, de sua condição de servidor público. Então, como que eu preciso me portar? Bom, quando a gente fala aqui, ó, comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade nas horas de trabalho, seja ordinário ou o extraordinário, né? A galera que acha comum chegar atrasadinho aí, isso tá aqui no artigo de deveres e isso pode te causar penalidades. Então, cuidado. Cumprir determinações de superiores representando imediatamente e por escrito, quando forem manifestamente ilegais. Então, a gente falou aí a respeito dessa questão hierárquica, né? Então, muito cuidado se você tem dificuldade aí de hierarquia,
cuidado, porque a instituição, ela pede, né, essa condição disciplinar e de hierarquia. Bom, executar os serviços que lhe competirem e desempenhar com eficácia e presteza os trabalhos de que for incumbido. Galera, dos deveres, a gente vai ter vários aqui, então eu não vou ler todos para vocês, né? Cabe a vocês esse estudo. Tô aqui só facilitando o cronograma de vocês. Das proibições que a gente tem aqui no artigo 186, então assim, vou citar alguns aqui para vocês. Bom, retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto de repartição. É proibido. Você precisa de autorização para isso. Atender pessoas na repartição para tratar de assuntos particulares, exceto em casos excepcionais, né? Bom, muito cuidado aí com essa palavra exceto, né? O examinador adora usar exceto, ressalvado, né? Com exceção, então cuidado aí na hora da prova, tá bom? Vamos lá. Valer-se de sua qualidade de funcionário para obter proveito pessoal ou para outrem. Cuidado que é proibido. Como você vai ver aí, ó, existem várias proibições, tá bom? Praticar a usura dentro da repartição, portar armas de qualquer natureza, né? Aí a gente tá falando de outras áreas aí, como servidor público, né? Promover o comércio de mercadoria de qualquer espécie na repartição. Bom, a gente vai ter aqui da acumulação de cargos, né? Bom, a acumulação de cargo costuma, assim, cair em prova. Então, assim, o que acontece em relação a essa acumulação de cargo? Você tem aí uma quantidade de cargos do qual você pode ocupar dentro do município. Então, o que o artigo 118 vai trazer é que essa acumulação tem uma ressalva. E essa ressalva é nos casos que estão previstos na Constituição, né? Então, esses funcionários municipais, fora a ressalva, é vedado acumular a acumulação remunerada de cargos públicos, né? E aí a gente tem algumas profissões que é possível, como de professor, técnico, científico. A gente já falou sobre isso, tem aula aqui no canal, você pode estar buscando, tá bom? Então, o parágrafo único, ele vai trazer aqui, ó, a acumulação de cargos ainda que lícita fica condicionada à comprovação e também à compatibilidade de horários. Então, você vai falar, mas o cargo, ele é compatível. Ok, ele pode ser compatível, mas existe a compatibilidade de horário para você exercer? Então é isso que o parágrafo único está trazendo, que mesmo que essa acumulação seja lícita, vai ficar condicionada aí comprovar que o horário é compatível para você exercer esses cargos, tá bom? Bom, vamos seguindo aqui. Das responsabilidades, deixa eu ticar aqui para a gente poder tem um controle aqui. Ainda faltam alguns artigos desses 22 que eu separei dos 266 que tem nessa legislação. Bom, vamos lá. O funcionário, né, ele responderá, vou falar só desse artigo 190, tá bom, galera? O funcionário, ele responderá civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que dependendo da sua ação, se ela foi criminal, você vai responder na área criminal, ok? Ah, mas foi institucional a minha ação. Se a sua ação foi institucional, a gente está falando aí de um processo administrativo, né? Então, você vai responder administrativamente, ok? Né, alguns municípios chamam de PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Outros municípios trabalham só com o termo processo administrativo. Então, assim, o funcionário, o servidor público, né, o funcionário público, ele vai responder tanto civil, quanto penal e quanto administrativamente pelo exercício irregular ali de suas atribuições, tranquilo? Bom, das responsabilidades aqui eu vou falar só do artigo 190, pedindo para que vocês estudem todo o conteúdo de responsabilidade, monte aí o seu cronograma. Tô com dificuldade? Me chama aqui no link que eu vou deixar na descrição para você. E também para adquirir o nosso simulado, tá bom? Só clicar aqui, você vai direto no nosso grupo. A gente tem vários grupos, inclusive o geral da GCM Brasil Concursos, mas aqui eu vou deixar o link específico da galera que tá aí estudando para Diadema, tranquilo? Bom, penalidade disciplinar, né? Essa penalidade, ela também é bem específica de cada município, então é importante que você tenha domínio, porque se cair na prova, você vai tirar de letra. Bom, vamos lá. São penalidades disciplinares: advertência, repreensão, suspensão,
demissão e cassação da aposentadoria e disponibilidade. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você for penalizado, todas essas condições são cabíveis como pena, ok? Inclusive aí, bem agressiva, né? É a cassação da sua aposentadoria, tranquilo? E também aí a demissão qualificada com nota a bem do serviço público, ou seja, para preservar ali a instituição, a bem do serviço público, vai haver a sua demissão como uma penalidade disciplinar, ok? Bom, vamos seguindo aqui. Bom, galera, faltam 2 artigos para a gente poder finalizar aí com vocês. Vamos seguir aqui deixa eu ver aqui, a gente ainda precisa falar de sindicância e a gente precisa falar ainda sobre o processo administrativo. Vamos aqui para o artigo 217, vamos pular aqui, né? Bom, como a gente falou aí sobre o PAD, né, sobre o processo administrativo disciplinar, né, normalmente, né, no geral, como regra, na verdade, a sindicância, quando você vai responder aí sobre um processo administrativo, é preciso passar por sindicância, ok? Bom, e aí o artigo 217 e outros, né, em seguidos aí, vai vir falar sobre não somente a sindicância, mas como processo administrativo. Essa legislação também traz a verdade sabida. Não vamos falar aqui sobre tudo, mas é importante que você faça aí o estudo, e também sobre a revisão. Eu vou só passar com vocês aqui a respeito do artigo 217, né, que vem aí esse resumo, esse resumo sobre sindicância, que é o procedimento sumário, né, através da qual a administração vai reunir elementos informativos para determinar a verdade em torno de possíveis irregularidades que possam configurar ou não ilícitos administrativos abertos pela autoridade competente. Então, por exemplo, se você teve uma ação disciplinar de falha ou de postura, né, e você foi anotado lá, né? É importante que se passe por uma sindicância para saber, vamos supor, se foi um colega ali de trabalho, né, que denunciou, que reclamou de uma postura inadequada que você teve, é preciso que se faça a sindicância, ok? Para quê? Para saber a veracidade, né, do que foi feito, né? Ou então, vamos supor que você, né, praticou aí um ato criminoso, precisa-se ter uma sindicância para saber se houve, de fato, essa ilicitude. Então, sempre que você for avaliado, que a instituição for julgar o seu ato ou a sua postura como certo ou errada, vai abrir aí uma sindicância, ok? Então, a sindicância é esse procedimento aí imediato que a administração vai reunir para poder saber se é ilícito ou não, ok? E aí, é claro que vai ser aberto aí por essa autoridade competente, né? Toda a instituição da Guarda Civil Municipal tem o seu corregedor, então essa sindicância se fará por esses meios, ok? Existem outras coisas que eu preciso saber sobre sindicância, que eu preciso saber sobre processo administrativo, sobre verdade sabida? É claro que sim, você vai ver aqui, ó, tô passando aqui para você. Tem vários outros incisos, essa responsabilidade é sua. Não aprendi porque a GCM Brasil Concursos não passou na videoaula. Isso daqui é só para simplificar o seu estudo, ok? A obrigação de estudar é sua, mas a gente vai te ajudar nessa caminhada, tá bom? Clica aqui no link abaixo para adquirir o seu material, para poder falar com a gente, para poder ter uma mentoria pedagógica de como estudar. Bom, galera, vamos cessando aqui. Ó, artigo 221, coloca aí também, vem falando mais um pouco sobre processo administrativo, só que agora a gente vai fechar os 24 artigos que eu falei para vocês, dos 266 que traz essa legislação. Então, vamos finalizar aqui, deixa eu ver. A gente falou da sindicância, ó, já falamos do processo administrativo, passamos direto 221. Aqui, ó, processo administrativo. Opa, deixa eu botar mais decente aqui, mais ou menos decente. O processo administrativo, ele será instaurado, tá bom, pela autoridade competente para apuração de ação e de omissão também, tá bom? Daquele funcionário que pode vir a ser punido disciplinarmente, né? Falamos anteriormente, antes de chegar aí na 221, conforme eu expliquei para vocês. Vamos falar aqui sobre esse parágrafo único também, que será obrigatório, tá bom? Então, cuidado na hora da prova, se no enunciado o examinador colocar que é facultativo. Não é. Será obrigatório
o processo administrativo quando a falta imputada, por sua natureza, possa determinar a pena de demissão. Então, vai ter ações ou omissões aí que podem causar demissão. Então, é obrigado que se haja um processo administrativo, tá bom? Também quando se falar de cassação da aposentadoria e da disponibilidade. O que você precisa saber? Sempre quando é aberto um PAD, um processo administrativo disciplinar, todo funcionário, não importa qual foi a sua ação, não importa qual foi a sua conduta, não importa se foi uma omissão, todo funcionário terá o direito, é assegurado a ele a ampla defesa. Ele terá aí ele terá o direito de se defender, ok? Galera, fechamos aí os 24 artigos para poder facilitar os seus estudos, ok? A gente prometeu esses 24 artigos, mas lembrando que a legislação, ela traz aí 266 artigos do Estatuto dos Servidores Públicos de Diadema. Então, se você quer se tornar um guarda civil municipal deste município, eu te convido a se integrar aí à GCM Brasil com cursos, que a gente traz um conteúdo bem enxuto para vocês, mas de forma que vocês tenham todo o conhecimento da legislação. Então, caso você queira um cronograma bacana aí, clica no link que a gente vai te ajudar. E também para adquirir o nosso simulado, tá bom? De legislação municipal, também vou deixar um link disponível aqui bem na descrição dessa videoaula, tá bom? Desejo a vocês um ótimo estudos, eu desejo a vocês que vocês consigam realizar os sonhos de vocês, que Deus abençoe e uma ótima prova.